Bom, então, olá novamente. Essa é a aula 9, a última aula desse módulo de 10 aulas, né, que deveriam ter sido 10 semanas para o Enem, mas acabou que a gente, em algumas semanas, teve que fazer, por causa da suspensão de aulas, feriados, né, e por causa de mudanças de planejamento mesmo, 2 aulas na mesma semana, tá? Então, a gente vai finalizar com algumas questões da prova de 2020. Então, a gente tem caminhado, né, percorrido algumas questões da prova desde 2016, né, e a gente tem visto questões que podem ser úteis, porque aquele assunto é um assunto recorrente. Então a gente tem visto bastante que alguns termos eles se repetem, alguns conceitos eles voltam, né, e uma tendência em algumas questões de química, na prova de ciência da natureza, a gente consegue observar. Eu optei por esta última semana trazer questões fáceis, apesar de que eu vou fazer um tópico extra com uma questão mais difícil, tá? Mas trazer questões fáceis, porque não adianta a gente acertar as difíceis se a gente deixar as fáceis para lá. Há um processo de correção diferente, mais complicado no Enem, que não nos permite errar as fáceis. Então vamos garantir as fáceis, tá? Porque as difíceis a gente pode errar, né? E a maioria também pode. Há uma probabilidade da gente e os outros também errarem. Agora as fáceis eles vão acertar. E aí a gente tem que, nesse processo, mesmo complicado, de aulas remotas, a gente tentar garantir, tá? E retomar alguns conceitos que nós falamos. Talvez não tenhamos falado adequadamente, nós tenho feito essa meia-culpa toda vez com vocês, né? Essa reflexão, mas falamos. Então, vamos ver. Então, na questão 9, desculpa, na semana 9, ainda 2020, questão 107 da prova de 2020. Mais uma vez, uma questão que requer interpretação do enunciado e retomada de conceitos que nós já falamos aqui nas nossas aulas virtuais, aulas remotas. Então, vamos lá. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais. Gente, esses óleos essenciais, óleos vegetais já apareceu nessa prova mesmo de 2020, na aula 8 você vai ver isso, e aparecer em outras provas, como a gente falou do gás, do efeito do gás de pimenta, né? Que irrita os olhos, nessa relação, nessa solubilidade. Então, é um assunto que interessa, né? Falamos da extração de óleos, então é um assunto que interessa, preste atenção nisso aí. Então, ele quer produzir um creme com uma fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas, vamos lá, tem cadeia poliinsaturada. Então, você tem que saber o que é esse termo insaturado. Poli, você já sabe o que é. Poli quer dizer muitos. Então, tem muitas insaturações. O que é uma insaturação? Uma insaturação é uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Uma ligação simples é chamada de saturação. Então, uma cadeia saturada é uma cadeia que tem ligações simples. Ó, essa aqui, ó, é uma cadeia saturada. Essa aqui é uma cadeia insaturada, ó, tem mais de uma insaturação, tem duas. Essa aqui é insaturada, lembra do benzeno? Ó, benzeno, ó, tem 3 insaturações intercaladas dentro do anel. Essa aqui é insaturada, mas só tem uma insaturação, então ela é uma monoinsaturada, tá? E essa aqui tem mais de uma. Então, só de analisar esse primeiro termo, a gente vai eliminar essa possibilidade aqui e vai eliminar essa possibilidade aqui. Então, não pode ser nem a 2, nem a 3. Então, não pode ser a 2, nem a 3. Porque ou é saturada, como essa aqui, ou é monoinsaturada, como essa aqui. E aí não pode. Tem uma hidroxila no carbono terminal. O que é hidroxila? A hidroxila é o grupamento OH. Então, guarda aí que é muito importante. Hidroxila, já falamos na nossa aula quando a gente identificou funções, quando a gente identificou bases, é uma hidroxila. No carbono terminal, quer dizer, na ponta da cadeia, tá? Na extremidade da cadeia. Então, pode ser essa aqui
ou pode ser essa aqui. Isso aqui não é hidroxila. Isso aqui é C, está escrito de outra maneira, é C, dupla O e H. Tá? Então, vamos eliminar a 5 também. Então, eliminamos a 5, ficamos entre a 1 e a 4. Vamos continuar lendo. O catálogo de óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, essas estruturas químicas aqui. A gente já está escolhendo e vai escolher entre o 1 e o 4. Óleo é uma substância apolar, tá? É uma substância apolar. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Poliinsaturada e carbono terminal. Tá. Isso. Tá bom, entendi. Carbono terminal. Então, carbono na extremidade, né? E aqui não é um oxigênio na extremidade. Mas eu nem olharia por esse lado, não. Eu olharia pela polaridade, tá? Essa substância aqui, ó, lembra, na aula 8, eu falei com vocês. Substâncias que têm cadeias de carbonos são substâncias apolares. Então, a essência de óleo é essa aqui, tá? A outra análise seria o fato de ser carbono terminal, quer dizer, na extremidade. E aqui ele não seria um carbono terminal, porque seria uma possibilidade de análise também, tá bom? Mas mesmo se a gente ficasse nessa dúvida, que eu fiquei agora, porque é bom quando eu não faço a questão antes que eu tenho dúvida com vocês, não pensem que eu venho para cá sabendo tudo, ninguém sabe tudo de tudo, isso é impossível. A gente teria duas opções, ou A ou D. Então, a gente teria 50% de acerto, né? 50% de chance de acertar, tá? Então, você já aumenta as possibilidades, tá? Outra dica que eu queria dar para vocês é leiam a prova. Tá com dúvida? Dá uma marcadinha, bota uma bolinha do lado, né, que você acha que é, e continua lendo. Às vezes, uma outra questão vai trazer a resolução para aquela. Essa aqui, por exemplo, não, essa não é a próxima. Essa aqui tem uma outra coisa de ambiental, que eu vou falar de novo, mas a outra vai trazer uma coisa que a gente já falou na aula 8, tá? Mas vamos ver essa aqui que apareceu na sequência. Mega espetáculos com queima de grandes quantidades de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Tá? Então, não é muito saudável para o meio ambiente. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não. O que é inflamável é o fogo de artifício, né? É a pólvora dentro dos fogos. Você mistura pólvoras com alguns componentes que, quando você tem essa emissão de energia por combustão desses componentes, você tem luzes diferentes, porque as energias são diferentes. Então, não são as substâncias resultantes que são inflamáveis, é o próprio a própria pólvora, é o próprio fogo de artifício que é inflamável. Os resíduos da queima de fogos de artifício ainda são explosivos. É meio que a mesma coisa que a letra A, não é verdade, não são mais explosivos. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade dos produtos da queima. Não. Inclusive, o sódio e o potássio não são tóxicos, são utilizados até como artifício em substituição a outros compostos. Vocês vão reparar que a luz de iluminação pública da rua de vocês, ela é laranja, ela é alaranjada, porque ela é uma luz de gás de sódio. Antigamente, ela era branca, porque era luz de mercúrio. Só que o mercúrio é um gás tóxico. E quando a luz quebrava, esse gás tóxico era liberado na atmosfera, né? E o sódio não é. Então, a gente prefere luz de sódio mesmo ela não sendo muito agradável. De mercúrio era mais agradável. De sódio a gente vai ter que se acostumar, porque ela é alaranjada, né? Mas é porque não é tóxico. Então, não é verdade. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam na poluição atmosférica. Contém. Ó, chumbo, tá vendo? Antimônio, metais pesados, cromo, tá? E que são tóxicos. Contém sim, tá? E outros gases aqui, ó, de nitrogênio e enxofre, que são tóxicos e aumenta a poluição. Então, eu acho que é essa.
Vamos ver a letra E, mas eu acho que é essa. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Não. Há realmente material particulado, que é o resíduo da pólvora que queimou parcialmente. É a fuligem, tá? Então, fuligem realmente prejudica a respiração, mas não respiração celular, não da célula. É uma respiração mais física. Ela respira mais a transpiração do que a respiração, tá? Então, letra D. Ok? 120. Em 2011, uma falha do processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou um derramamento de petróleo na Baía Hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. E depois disso aconteceu no Nordeste. Óleo que se espalhou e até foi difícil identificar qual o navio que derramou aquele óleo. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque o componente do petróleo ele não é solúvel na água. Então você tem o mar e o petróleo fica aqui por cima, o óleo fica aqui por cima. Então o óleo impede que ocorra duas coisas. Que a luz do sol entre para que as plantas possam fazer fotossíntese. Então, você impede formação de oxigênio para a atmosfera. E você também impede que seja feita trocas gasosas. E aí eu queria lembrar da questão da semana 8. Lembra que eu falei que o CO2 ele era solúvel em água, formava ácido carbônico? Já fiz esse desenho na aula 8, né? Então, isso não é algo ruim. O excesso disso causa o aumento da acidez dos oceanos, né? Que é a diminuição do pH, e aí é um problema. Mas o oceano é um meio natural de remoção do CO2 na atmosfera. Nem por isso a gente vai pegar o CO2 e lançar indiscriminadamente, mas é ele que faz. No início da formação da vida do planeta, foi os oceanos, os mares que fizeram isso, não foram as florestas. As florestas elas surgiram bilhões de anos depois, por causa da possibilidade de oxigênio e CO2 ali naquele equilíbrio que acontecia nos oceanos. Certo? Então é importante a gente pensar em como isso se deu. Então, esse óleo, os componentes do petróleo, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos de elevada toxicidade? Até pode, tá? Até pode. Eu vou deixar aqui a interrogação, vou ler os outros primeiro, porque dependendo do que tenha misturado nesse óleo, pode acontecer isso sim. Acidificam o meio promovendo o desgaste das conchas calcárias? Pelo contrário. Nesse caso, eles vão impedir essa acidificação, porque eles vão impedir a absorção do CO2. Mas não é assim que se resolve o aumento da acidez dos oceanos, tá, gente? Pelo amor de Deus. É igual a ideia maluca de parar o aquecimento global jogando partículas para impedir que a luz do sol entre. Ok, a gente respira como? Então, cuidado com as piores ideias. Tem umas ideias que são as emendas piores que o soneto. Dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada. Não se dissolvem na água porque são oleosos. Lembra, óleo não se mistura na água. Tem caráter hidrofóbico. Ih, meu computador apagou. Vou no amor aqui, hein? Tem caráter hidrofóbico. Hidrofóbico é não gostam de água, ficam na superfície e impedem trocas gasosas. É isso aí que vai acontecer. Gente, vou dar uma notícia para vocês. Vocês continuam me vendo porque o meu computador ele está com problema. Ele apaga a minha tela, mas continua funcionando a máquina, tá? Então, no momento, eu não estou vendo o que eu estou projetando. A minha tela está uma tela preta. Então, eu vou desligar o computador para encerrar forçosamente a gravação, tá? E paro por aqui. Mas a resposta dessa questão, sei porque eu já tinha visto, é que ele é hidrofóbico, ou seja, ele não gosta, o fóbico é que tem fobia. Ele não gosta de água e aí ele fica na superfície e ele impede a troca gasosa. Ele impede que o oxigênio que já tenha sido produzido ali no interior do oceano seja liberado e impede que o CO2 que precisa ser absorvido seja absorvido, tá? E aí os peixes morrem por asfixia.
Não morre afogado não, tá, gente? Peixe não morre afogado, porque peixe não tem pulmão, mas ele morre por asfixia. Então, falta oxigênio. Tem água, mas não tem oxigênio. Ué, e a água não é feita de oxigênio? Calma, calma, calma. O oxigênio que o peixe respira é o oxigênio gasoso que está dissolvido na água, ok? Então, na nossa última aula do módulo, eu mantive aqui, segurei no carão, né? É a semana 9. Só tinha mais uma questão, mas eu vou colocar junto com a questão extra depois, que a gente caminhou aí, percorreu por 10 aulas de uma revisão, foi um mergulho em algumas questões dos Enems anteriores, né? Que nos deram um panorama geral sobre alguns assuntos recorrentes nas edições do Enem. Eu vou colocar a aula 10, que é um simulado, é um formulário do simulado, com algumas questões, para que vocês possam fazer um teste, né, uma coisa simples, e vou dar uma olhadinha se eu tenho possibilidade de colocar algumas questões extras. Da minha parte, eu quero desejar muita sorte para vocês, né? Muita calma, que vocês se lancem ao desafio de fazer o Enem, mesmo diante das adversidades, né? Se você não for lá, você não vai ver se há essas questões aqui que a gente viu, que são algumas questões que dá para gente resolver. E contem comigo, tá? Contem comigo, vocês têm o meu contato para que a gente possa, em uma outra ocasião, caminhar e conseguir essa vaga que vocês tanto merecem, tá bom? Um abraço para vocês. Vou desligar o computador e vou forçar a gravação a ser interrompida. Vamos ver que bicho vai dar aqui, que não tinha acontecido isso não. As aulas remotas agora foi uma novidade, infelizmente. Tá bom? Tchau, gente, um abraço.